Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Todos os dias nós estamos aqui para poder trazer um devocional, onde como eu sempre falo, né, queridos? O devocional é a manutenção preventiva para que você possa ter sucesso sempre na sua vida. Quando você começa o seu dia ouvindo a palavra de Deus como algo principal para a tua vida, pode ter certeza que o restante do teu dia vai ser abençoado. E mesmo que venha a ter adversidades, a palavra que você se alimentou de manhã, aquilo que você orou e consagrou de manhã, vai fazer um efeito até o final do seu dia. Ou seja, você traz uma manutenção preventiva, espiritualmente falando, né? Entre aspas, essa manutenção preventiva, que é o que eu coloco apenas para ilustrar, ele vai trazer para você uma proteção, vai trazer para você direção e, claro, que vai trazer para você aí uma bênção, né, sobre a tua vida quando você medita na palavra de Deus. Por isso que todos os dias, nós aqui no canal Ministério Zoe, começamos o dia assim, com o nosso devocional de hoje. E o tema do nosso devocional de hoje, queridos, é um tema muito importante para os nossos dias de hoje. Ele tem como tema Espírito da Verdade e Espírito do Erro. Você sabe diferenciar um do outro? Você sabe quem é quem? Eu vou te mostrar na Bíblia e você não vai esquecer nunca mais dessa palavra que nós vamos trazer hoje. O texto que eu separei está em 1 João, capítulo 4, verso 4 e 6. Ele diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está habitando em vocês? A Bíblia diz que aquele que habita em nós é o Espírito Santo. Amém? Guarda aí essa palavra. Verso 5. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procedem do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Agora aqui nós vamos poder explicar um pouquinho melhor. Depois desses versos, nós vamos poder explicar um pouquinho melhor quem é o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Primeira coisa que nós temos que entender: quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo passou a morar em você, passou a habitar em você. Você pode estar pensando assim: pastor, isso não é heresia você falar que o Espírito Santo mora em nós? Não. E eu vou te provar na Bíblia, lá no livro de João, capítulo 14, nós vamos começar no verso 15, tá? Que diz assim, ó: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Olha só. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Duas partes. Ele estará conosco e estará em nós. São duas situações totalmente diferentes. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a terra, disponível para todos. Para todos. Todos têm o Espírito Santo? Não. Nem todos, mas o Espírito Santo está disponível para todos? Sim. Agora, ele está em você é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ali, o Espírito Santo, ele passa a estar em vocês. Porque Jesus ele diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês.
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Você entendeu, queridos? O Espírito da Verdade é representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. E como a gente sempre fala da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três seres distintos, mas sendo a mesma substância Deus, passa a viver dentro de nós. E esse que é o Espírito Santo de Deus, ele é o que vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo é conhecido como Espírito da Verdade, como Conselheiro, e como nós vamos ver aqui no verso 26. Tá? No verso 26 fala assim, ó: mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então aqui nós começamos a entender que o Espírito Santo, queridos, ele vai estar dentro de nós, vai passar a viver em nós, e isso vai trazer um grande testemunho. Como que eu sei que o Espírito Santo que o pastor Fábio tem é o mesmo Espírito que está em mim? O Espírito Santo, ele testemunha. Vou te citar um exemplo. Não vamos abrir na Bíblia, mas vamos citar um exemplo aqui. O apóstolo Paulo, ele passou, queridos, 14 anos longe dos outros apóstolos. Mas pela questão dele orar muito, se dedicar em oração, estar sempre presente na presença de Deus, né? Sempre ali na presença do Pai, ele tinha muitas revelações. O apóstolo Paulo, para vocês terem uma ideia, 3/4 das revelações do Novo Testamento foi revelado por Paulo. Deus revelou ao coração dele. O apóstolo Paulo, ele orava muito, queridos. E com isso, o que acontece? 14 anos depois, o apóstolo Paulo se encontrou com outros apóstolos sobre uma visão que ele teve, sobre uma revelação que Deus deu a ele. E quando ele se juntou com os outros apóstolos, ele diz na Bíblia que ali ele não teve que se submeter a nada que os apóstolos disse. E que os apóstolos também não lhe acrescentaram nada no seu conhecimento. Por quê? Porque o Espírito Santo testemunhava, independente da distância, que ambos eram ensinados pelo Espírito Santo. No entanto, que os apóstolos reconheceram o apostolado do apóstolo Paulo, reconheceram o mover do Espírito Santo na vida de Paulo. Isso nós conseguimos entender que é o Espírito da Verdade. Mas a Bíblia, queridos, também fala sobre o espírito do erro, aonde você pode pensar que o espírito do erro é Satanás. Também não deixa de ser, tá bom? Não deixa de ser. Mas o espírito do erro, aqui, hoje, que eu quero citar, são aquelas pessoas que vão ser conduzidas por Satanás para levar muitas pessoas ao erro. Esses são conhecidos como espíritos do erro. E no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos perceber no verso 3, que diz assim, do verso 3 em diante: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, do fim dos tempos, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então quer dizer, não está falando aqui de Satanás, está falando de alguém humano. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então aqui a gente está falando do quê? Do anticristo. Mas antes do anticristo, queridos, existem vários anticristos que apareceram, que é a apostasia.
Através dessa apostasia, surgem vários anticristos no mundo, que vão levar pessoas ao erro. No verso 8 até o verso 12, são versos curtos, acompanha comigo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Lembra que eu falei? Essas pessoas vão ser conduzidas por Satanás, né? Essas pessoas que vão ser levantadas são conduzidas por Satanás. Vai ter cara de bonzinho, jeitinho de bonzinho, falinha mansa, mas vão ser conduzidos por Satanás. A vinda desse perverso, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Vou repetir. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder. Então vai ter demonstração de poder? Vai. Com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, presta atenção agora, por essa razão, Deus envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira, ou seja, aqueles que não vão acreditar na verdade bíblica vão acreditar nessa mentira. E sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje no nosso tempo, queridos, é já o levantar dos anticristos e também do anticristo. Todas essas ideologias, essas agendas ideológicas que se levantam, ela tem ali a manipulação, né? Tem ali a manipulação e tem ali a mão de Satanás, a ação segundo Satanás. Por isso que você vai estar vendo muitos líderes religiosos, né? Muitos que vão se dizer líderes religiosos, que vão trazer ali fundamentos, como se Deus tivesse atualizado a Bíblia, como se a visão de Deus fosse diferente daquilo que está na palavra de Deus, e vai enganar a muitos. Por quê? Porque a Bíblia fala desse poder sedutor, Deus, né? Deus lhes envia um poder sedutor. Ou seja, Deus vai permitir que esses homens se acheguem, que se espalhem pela terra e que declarem as suas mentiras. Por quê? Por que Deus vai permitir isso? Porque Deus tem prazer que as pessoas sejam enganadas? Não. É ali que vai ser a prova de fogo. Se tudo que você aprendeu, se apegou, você vai ficar agarrado naquilo. Se você vai permanecer naquilo. Quando nós olhamos um pouquinho mais para baixo, nós vamos perceber ali verso 13 em diante. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Nós vamos ver aqui, queridos, que Deus, ele deixou o mandamento, ele deixou a palavra dele, ele deixou tudo pronto para a gente. Nós não temos que crer em outra doutrina, nós não temos que crer em mais nada, mas Deus, desde o princípio, ele já deixou tudo pronto, tudo preparado para esse tempo, para quando surgissem os anticristos, aqueles que não crerem na verdade de Deus vão crer na mentira. Vão crer em toda aquela mentira, naquela apostasia. E aquilo a gente sabe que é enganação de Satanás. Então tome cuidado, não se deixem ser enganado por nenhum tipo de vã doutrina que não está na Bíblia, que não condiz com a palavra de Deus. E se você tiver dúvida, procure pesquisar, orar, jejuar e pedir ao Espírito Santo a verdade sobre aquele assunto. Amém? Vamos estar orando, queridos? Se a gente deixar, nós vamos longe com esse assunto, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que dá, olha, queridos,
abre precedente para muito assunto, né? E a gente vai longe aqui, tá? Mas fica com essa palavra, porque com certeza Deus vai trazer mais palavras para a gente como essa, para que nós possamos meditar. Mas essa é o discernimento do Espírito da verdade e o Espírito do erro. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, agradecemos ao Senhor por esse dia, consagramos ao Senhor esse dia a Ti e pedimos a bênção do Senhor, Pai, para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Se há alguém, Pai, alguma família aqui que sendo representado por esse irmão, por essa irmã, que está tendo alguma dificuldade, algum problema, Pai, familiar, que haja restauração, que a mão do Senhor venha estar sobre os teus filhos agora. Venha, meu Pai, trazer harmonia, acalmar, onde todo espírito de divisão, de contenda, caia por terra e saia, abandone essa casa agora. E que todos nessa casa sejam tremendamente abençoados, Pai, pelas tuas mãos. Guarda-os, proteja-os, meu Pai, na entrada, na saída. Coloque tuas mãos poderosas sobre a vida de todos esses que aqui estão. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.